Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui continuar o nosso conteúdo. A gente vai falar um pouquinho sobre as precipitações que na geografia possuem um nome diferente. Essas precipitações na geografia vai ter o nome de chuva, ok? E essa chuva ela pode acontecer de diversas formas. Eu vou deixar um vídeo bem legal, bem interessante, de no máximo 3 minutos, mostrando para vocês quais são as diferenças do granizo e da neve. Tudo isso tem a ver com um processo hidrológico, que é um processo de água completamente importante para a manutenção da água, ou seja, para o mantimento da água e da vida no nosso planeta Terra, certo? Vamos lá. Bom, como vocês estão, depois dessa aula, vendo o vídeo sobre a diferença da neve e do granizo, vamos falar aqui da geada. A geada também é super simples. Quando é que essa geada aqui ocorre? Na verdade, eu já expliquei para vocês, só que um jeitinho um pouquinho diferente das geadas, que é como? Bom, eu falei para vocês que a água, quando ela bate na vegetação, quando a sua folha é muito densa, é muito grossa, ela faz com que essa água ela fique sendo sugada para essa vegetação e no dia seguinte, ou quando o sol bater, essa água ela vai evaporar da vegetação em direção às nuvens, ok? Só que aqui acontece um outro processo. Ah, essa água que está nessa vegetação, ela atingiu um ponto de congelamento 0 graus. Então, o que acontece? Antes dela ser evaporada com o calor, com a energia solar, com a energia do sol, ela já atingiu um nível de congelamento antes do sol bater. Então ela ficou nesse estágio, ok? É como se a chuva tivesse batido nessa região, nas próximos dias não tivesse sol, esse clima ficou frio ao ponto dessa água que estava nessa vegetação chegar nessa temperatura e congelar. Aí nós temos as geadas, certo? Vamos lá. A neblina, algo que vocês já devem ter visto, é o ar próximo à superfície, só que o ar úmido, ok? É aquela água que ela está se condensando, ela está saindo do estado líquido para entrar naquele estado gasoso e ir para as nuvens. Só que esse ar úmido, esse ar que é muito frio, ele vai se condensar. Então, nesse processo que a energia solar ela evaporiza a água e a água ela ascende para as nuvens, aqui o que acontece? Essa energia solar não chegou. E isso é uma massa de ar úmida e muito fria. Então, o que aconteceu aqui? Ela se condensou, ela se resfriou e ficou nesse formato que nós conhecemos como neblina. Se aqui, nessas nuvens que vocês estão vendo, tivesse uma energia solar muito alta, tivesse sol, então essa neblina aqui não iria acontecer. Ela simplesmente iria evaporar e iria aos céus, como eu já expliquei a vocês no processo de evapotranspiração. Ok? E essas chuvas, elas possuem vários tipos que fazem com que elas sejam classificadas de diferentes formas. Lembrando que para acontecer a chuva, eu já expliquei para vocês naquele processo ciclo hidrológico, tem vários fatores que fazem essa chuva variar, se ela vai acontecer, quando ela vai acontecer, o volume que ela vai acontecer. Então, todos esses fatores têm a ver com as aulas que nós já estamos estudando e esses fatores que nós estudamos nas aulas passadas, ok? Entendendo esses fatores, nós temos três tipos de chuvas aqui.
A primeira é a chuva orográfica ou a chuva de relevo. Ela tem uma influência muito forte das pressões atmosféricas. São massas de ar úmidas, ok? Lembra que a gente falou das massas de ar úmidas na aula passada? Essas massas de ar foi tema da aula passada. E elas encontram uma barreira topográfica. O que significa isso? Ela encontra um relevo muito alto. Esse relevo muito alto pode ser um planalto, pode ser uma montanha. E aí, quando essas chuvas encontram essa barreira, elas ganham altitude. Então, elas irão ocasionar uma queda de temperatura e depois essa condensação de água vai ocasionar muitas chuvas. Então, geralmente acontece isso lá no litoral, onde tem várias serras, ok? É a chuva. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Pronto. A chuva, ela estava aqui, ok? Aí a massa de ar elevou até a altitude, que é bem alta por causa dessa montanha, ocasionou a chuva e nessa parte ela choveu. Aqui, por ser muito alto, essa chuva não conseguiu passar. Então essa parte aqui, ela será uma parte seca, ok? Ok. Aqui será uma parte seca. Essas aqui são as chuvas orográficas. Nós também temos as chuvas frontais, que é o que? É o encontro das massas de ar, que elas viajam através dos ventos, só que são duas massas de ar completamente diferentes. É quando uma massa de ar fria bate com a massa de ar quente, ok? Então, quando ocorre esse contato, o ar quente, por ser mais leve, ele vai ser empurrado lá para cima. Então, ele vai perder a sua temperatura, o seu calor. À medida que ele vai subindo, essa água ela vai se condensando, ok? E quando ela se reúne lá nas montanhas, com uma massa de ar úmida que já chegou de um outro local, o que vai acontecer? Vai chover, certo? Então, quando a massa de ar, quando a frente fria se encontrar com uma massa de ar quente, esse processo vai acontecer. A massa de ar quente vai subir, vai encontrar com as nuvens lá no céu e vai chover novamente, certinho? Vamos aqui para as nossas chuvas convectivas. Essas chuvas convectivas ocorrem em locais muito quentes. Elas também são chamadas aquelas chuvas de verão. Aquelas chuvas que quando está muito quente, nossos pais falam, nossa, está muito abafado, vai chover daqui a pouco. Então, são justamente essas chuvas. E como é que elas acontecem? Bom, como a temperatura ela está muito quente aqui no nosso continente, então ela vai evaporar todos os seres vivos que estão na superfície. Então, o solo, algumas partes do solo, essa vegetação. Então, toda essa evaporação ela vai subir ao céu graças à temperatura que está muito quente e quando chega lá, ela irá se condensar, vai se transformar nessas nuvens e depois ela irá descer sobre nós em um processo chamado precipitação, que seriam as chuvas, ok? Então, o que vai acontecer aqui? São três tipos de chuva. Aqui ocorre quando está muito quente, então vai aquecer a temperatura, vai fazer uma evaporação forçada, ok? Aí essa evaporação vai subir do estado líquido para o estado gasoso, vai se resfriar e se condensar lá nas nuvens e vai chover novamente. Aqui seria a segunda, né? As chuvas frontais. Aqui a massa de ar fria
a massa de ar quente, elas se chocaram, a massa de ar quente, por ser mais leve, subiu, e a massa de ar frio, por ser mais pesada, desceu. Quando ela subiu, ela encontrou uma outra massa de ar, sendo assim, ela se condensou e trouxe as nossas chuvas. Bom, e o que seria essa pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o peso do ar sobre qualquer coisa na superfície terrestre, ok? Então, quanto mais nós estivermos mais altos, menos nós teremos uma pressão atmosférica. Então, se você estiver subindo, você vai ter menos pressão atmosférica. Se você estiver descendo, você vai ter uma maior pressão atmosférica, que é o que o livro fala aqui para vocês. Então, se você estiver subindo uma montanha, você terá uma pressão atmosférica menor. O que significa isso? Que o peso do ar sobre você vai estar muito pequeno, vai faltar ar para você. Então, quanto mais alto você tiver, menos ar você terá, ok? E já em regiões abaixo do nível do mar, ou quando a pessoa vai mergulhar, algumas regiões que tem depressão, então essas áreas elas têm uma pressão atmosférica muito forte. Isso acontece porque você está em um nível muito abaixo da superfície terrestre, ok? Vamos lá. Essa parte aqui eu irei explicar para vocês na aula, só para o vídeo não ficar longo. E sobre todos esses climas, no mundo tem diversas formas da gente avaliar esses climas. Como dito anteriormente, esses climas eles são distribuídos de uma forma natural, então nem todas as partes do mundo vão ter climas parecidos, e esses climas eles vão sofrer influências do local da onde eles estão, ok? Na aula passada nós já estudamos um pouquinho sobre isso, onde nós aprendemos que temos três grandes zonas climáticas, que seria aqui no Equador, a zona intertropical, a zona temperada do norte e a do sul, que é aqui nos trópicos, ó, vejam aqui o trópico de Capricórnio, zona temperada do sul, e o trópico de Câncer, zona temperada do norte. E as zonas polares, que é nas regiões onde estão congeladas, ok? Lá no Polo Norte, lá no Polo Sul. Então, nós temos três tipos de climas, certo? E aqui nós temos vários climas que são diferentes entre si. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Bom, o primeiro é o polar, onde é que o clima polar ele se encontra. A gente olha aqui na corzinha dele, é uma cor roxa, então ele está lá no Polo Sul e no Polo Norte, aqui e aqui. Então essas regiões são as regiões mais frias do planeta Terra, ok? Então o clima é extremamente baixo e a chuva é mínima. O clima predominante lá vai ser um clima bastante frio, ok? O clima frio de montanha, como o próprio nome já indica, são áreas próximas a montanhas que elas têm uma temperatura geralmente super baixa. Já entre os trópicos que eu acabei de mostrar para vocês, é o clima temperado, caracterizado por uma alta amplitude térmica. Quem aí lembra que é a amplitude térmica na aula passada? A máxima e a mínima diferença em um curto período de tempo. Então, no mesmo dia, nós estamos acordando a 30 graus
e nós estamos no mesmo dia ainda dormir lá pela noite a 5 graus. Então teve uma diferença muito grande aqui no clima, na verdade, de 30 para cair para 5 é muita coisa. Então teve uma alta amplitude térmica. Então nessas regiões, lá nos trópicos, deixa eu mostrar novamente para vocês, onde tem essas setas aqui. Esse clima é o clima temperado, tem uma alta amplitude térmica, ok? E tem vários subclimas aqui. O Mediterrâneo, com a presença de verão muito seco e no inverno muita chuva, além do clima subtropical, que também tem uma amplitude térmica muito grande, e tem uma estação não tão seca, mas os índices de chuva são bons durante o ano inteiro. Bom, nós também temos o clima semiárido, que é o clima do Nordeste. É um clima, como a gente já conhece, um clima muito quente, uma baixa amplitude térmica e apresenta uma quantidade de chuvas não tão grandes assim, ok? Então, ele é muito quente, não tem muita chuva e é um clima com baixa amplitude térmica. Outro clima bastante importante é o clima desértico. Esse vocês já conhecem. É um clima que tem um calor durante quase toda a parte do ano. Tem uma quantidade mínima de chuvas e pelo dia é muito quente e pela noite é muito frio, ok? E aqui nós temos o clima equatorial. Já o clima equatorial é o clima do nosso país. Tem elevadas temperaturas, uma grande quantidade de chuva e uma baixa amplitude térmica. Então é um clima perfeito para a produção da agricultura, da pecuária e de vários produtos que necessitam de recursos naturais, ok? O clima tropical apresenta uma temperatura muito alta, a amplitude térmica é muito maior do que o clima equatorial. O clima equatorial, turma, é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É aqui na linha do Equador. Vocês estão vendo? Aqui, ó, a linha do Equador aqui. Não está muito reta, mas é isso aqui. Deixa eu mudar a cor. Pronto. E aqui é o Brasil. Aqui, ó. Deixa eu pintar o Brasil de verde. Pronto. Então nós temos o clima, deixa eu apagar agora, o clima equatorial e o clima tropical aqui no nosso país, certo? Então nós temos dois tipos de clima. Para vocês descobrirem quais climas tem em cada região, vocês leem aqui o mapinha e veem através das cores, ok? Terá atividades sobre isso. A gente vai estudar muito sobre esses climas, muito mesmo. Bom, o clima tropical ele apresenta algumas variações que são as monções. Essas monções é uma quantidade de massa de ar muito forte e principalmente acontece lá na Ásia, lá na Índia, que é o que? Essas massas de ar que estão aqui no oceano, se é uma massa de ar que está no oceano, então é uma massa de ar úmida, né? Então essas massas de ar elas vão ser levadas para o continente. Quando essas massas de ar são levadas para o continente, essa massa de ar úmida está levando o quê? Água. Está levando água, está levando chuva. Então ela leva uma quantidade exagerada de chuva para o interior do continente, fazendo vários alagamentos. Ok, pessoal? Eu vou terminar o assunto aqui. Esses aqui são os climas do mundo inteiro. Na próxima aula, eu vou focar sobre os climas no Brasil e vou deixar algumas atividades para vocês no plural. Ok? Aguardo vocês no nosso horário. Beijo e até mais.